Ei, gostei da tua camiseta combinando com a capa do teu livro, cara. Curti? Viu? Eu já fiz uma divulgação do livro com ela uma vez. E o pessoal comentou, né? Que a tua camiseta Não, da capa do ninguém livro. nem Não? percebeu. Caraca. Ô, põe a logo da IBT bem na tua testa. Aí a gente pode fica um anúncio aqui bem top. Mas e aí, Cacau, Obrigado vamos começar. pelos elogios à minha camisa. É legal, Inclusive, gostei. é bom que o público saiba, né? Que nesse fim de semana nós estivemos juntos em Fortaleza. E as pessoas ficaram bastante tocadas com a maneira como o Bibo é atento à estética masculina, né? Só vou Nossa. jogar essa... Caraca! Como eu sou atento aí. O que aconteceu, Cacau? Você não Cacau. lembra, cara? Não? Vai ser O que eu muito falei? piada, Ah, a gente lá no não! co- Ah, Cacau, poxa! Ô, gente, não, ó, de novo off-topic aqui no BT Papo agora. Calma. Ô, gente, achar homem bonito, tudo bem? É isso, Cacau? Claro que Elogio- tudo bem. Não, ninguém falou que é ruim. É porque eu acho que eu estourei a cota, né? Não, é que o tempo todo alguém mencionava alguém falando, pô, esse cara é bonito. Ô, mano, então, acho que, cara, é que assim, ó, eu invejo bateristas e homens bonitos, né? Porque eu não sou nenhum dos dois, entendeu? Não estou dizendo que bateristas são bonitos, Cara, geralmente são não feios, é mas... impossível aprender bateria na sua idade. Ficar Não bonito não já é, cara. Ah, mano, eu bato palma desafinado, Cacau. Eu acho muito difícil. Mano, eu assisto aquele filme Whiplash, cara. De vez em quando eu ponho só o final daquele filme. Eu Cara, sei que musicalmente. vocês Aula não de gostam. edição. Aula de edição, Aula aquele de edição. final. Cara, é incrível, maravilhoso, incrível. maravilhoso. Gente, ó, fica a dica pro final de semana aí, Whiplash, tá? Não Maravilhoso. lembro o nome dos atores. Pô, eu gosto daqueles atores, hein, mas eu não lembro o nome deles. Shenanigans e o Shenanigans. Isso, é o John Bagayas e o Haramayas, né? Esse mesmo. J.K. É J.K. alguma coisa, né? J.K. Simmons. J.K. Simmons. J.K. Smith e o... Não, J.K. Simmons. Isso, o J.K. Simmons E é o o- instrutor, né? Mas e o o menino, carinha. mano, ele é o Ruster. Ele é o Miles Ruster. Teller. Miles Teller, Ó, minhas mãos estão aqui, eu não pesquisei. Não, cara, Miles Teller, eu acho que é. Miles Eu Teller. amo ele no Top Gun Maverick. Aliás, Top Gun Maverick, Mi- muitas pessoas bonitas em Top Gun Maverick. Fica aí a Miles minha Teller. Não, ressalva. Top Gun Maverick, ele é o cara chato, né? Não, ele é o legal, ele é o cara que vai lá e salva o Ah, Maverick. é verdade. Ele é opa. chato no Divergente. Ele é, nossa, muito chato no Divergente. Nossa, tadinho, Divergente, né? O Divergente divergiu tanto que não teve bilheteria. Pô, Mas mó vamos lá. mó coisa legal. Você sabia que Divergente é uma parada super cristã, né? Sabia que a autora é Divergente? cristã, né? Sério? A autora é Por quê? cristã. Capaz. olha Não, a aí. autora é cristã, ela é. Ah, tá. Só aí por que é, não sei, porque um dia ela ouviu o evangelho e ela... provavelmente é por isso. Ai, Agora, meu Deus. cara, várias conexões ali. Uma vez eu botei no Twitter isso aí. Bons tempos. Vou pesquisar, Quando a gente falava de coisas agradáveis no Twitter. Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada a Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo aqui no YouTube, no Spotify, no nosso site, na Amazon, no apps de podcast. Senhor Cacau Marques, mais um BT Papo. Daqui a pouco a gente tá chegando no episódio 30 já, cara. Que é isso, irmão? Daqui a pouco faz um ano de BT Papo. Vai ter que ter a conferência BT Papo. Mas não dou conta, não dou conta. É, não tem como. Não tem como, não tem como. Aliás, o pessoal fica dizendo assim, ó, traz o BTD aqui pra minha cidade. Eu falo, ó, gente, paga as contas, né? Não dá, eu só consigo pagar um BTD. Os outros BTDs que acontecem espalhados pelo Brasil são as igrejas que bancam todo o rolê. E esse ano não tem data pra mais nada, tá? Por lá em BTD, cara, vamos começar já com Jabá, Cacau. Olha aí, ó, 16 de setembro, eu, Cacau Nunes, Carimbomilcar. Você não arrumou até agora esse negócio, velho? Eu não arrumei, mano. Preciso Meu falar Deus pro Caio. do céu. Não é que é o seguinte, o Marco Teles não vai mais estar com a gente, só pra dizer pra vocês aí, não vai estar mais com a gente. Mas estamos sondando novos músicos aí pra atração musical. Marco Teles, ele vai atender um pedido, né, de uma emissora para gravar um clipe e tal. A gente liberou. A gente não ia liberar, mas como a gente é crente, a gente liberou. Beleza? Então, então vem aí pro BTD. E vai ter BTD também, Cacau, em Florianópolis. Esse você não vai estar, infelizmente, ainda que o tema seja a sua cara. Vai estar eu, Kenner e André.
tá bom? R$80 só esse BTD. Meu, isso aqui não paga nada, nem as ofertas nossas aqui. Mas, ó, a PIB lá de Floripa tá abençoando você com esse BTD sensacional, dia 8 de julho. 8 de julho. E, Cacau, eu vou estar com o Kenner e o Gutierrez agora, nessa próxima segunda-feira. Você tá vendo agora, dia 3 de julho. Esqueci de botar banner aqui. É dia 3? Isso, dia 3 de julho, lá no Rio de Janeiro, eu, Kenner e Gutierrez, falando sobre pentecostalismo e N.T. Wright. Olha que doideira, mano. Daí da hora, né? Vai ser massa. Muito bom. É. Eu ia perguntar um negócio, mas eu pergunto em off. Me pergunta em off. Então, agora, a partir de agora, off aqui. Não, eu quero... Não, eu quero saber se tem a ver com o livro lá que tá lançado. Tem o livro da Thomas Nelson, Ah, então tá bom. Então não foi em off, foi em Não, ficou aqui, ficou vocês viram a nossa fofoca aqui. Exato. Mas olha só, esse evento é muito louco, gente, porque é um BT Cash encomendado pela Thomas Nelson. E aí eu convidei, obviamente, o Kenner e o Gutierrez e tal, papapá. Aí o Kenner, mano, bora fazer um evento aqui na igreja, gravar esse BT Cash ao vivo. Eu falei, mano, paga o aéreo que nós vai. Pagou o aéreo e nós vai lá, entendeu? Olha gravar aí. um BT Cash ao vivo no Rio. Mas lembrando, gente, você que é do Rio, vai lá no evento, vai ser bem legal, cabe 1000 pessoas, então tem vaga com certeza pra você. E é gratuito, tá? E se você não é do Rio e quer assistir, vai ser transmitido online aqui nesse canal. Olha aí, ó, vai ser transmitido online. Nós vamos gravar sobre um livro que a Thomas Nelson está lançando e vai ser um papo muito legal. E Cacau, dia 2 de dezembro, eu, você e Gutierrez lá no BTD em Curitiba. Ainda não tem arte, mas já posso dizer que vai ter BTD em Curitiba e vai ser sensacional. Enfim, já que começamos no Jabá, Cacau, já vem estudar com a gente aí também na EBT, tá show de bola, tá baratinho, tem desconto no plano anual. Inclusive, é possível que esse BT Papo seja mais curto, porque daqui a pouco eu tenho encontro com os alunos da EBT, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre várias coisas. Ó, isso é legal, gente, ó, porque tem aula que é ao vivo, em horários alternativos, mas tem quinzenalmente encontro com o professor Cacau. Olha, então vai ser sensacional. Vem estudar na EBT. Cacau, vamos lá. Hoje nós vamos, falar sobre salmos imprecatórios, que são salmos que nós encontramos, obviamente, no livro de Salmos, ainda que imprecações existam em outros lugares das Escrituras. Mas nós temos aí vários salmos imprecatórios. Eu não lembro quantos, uns 22, se não me falha a memória. Não lembro agora. Tem alguns salmos imprecatórios. E recentemente esse tema veio à tona porque nós tivemos um pastor e um deputado conversando num podcast. Em determinado momento da entrevista, o pastor disse e afirmou que nós deveríamos orar, os salmos imprecatórios, deveríamos resgatar essa oração do povo de Deus lá do Antigo Testamento. E ele fala, se não me falha a memória, deveríamos orar para que Deus quebrasse a mandíbula do presidente. Então ele fala que para nós orarmos para Deus quebrar a mandíbula do presidente e também para que os filhos dos juízes do STF ficassem doentes, para que houvesse então um arrependimento dos juízes do STF por conta do mal que eles estão fazendo no Brasil, segundo a análise então desse pastor. Então foi um corte. Eu não assisti, obviamente, o podcast inteiro, mas eu penso que, independente de qualquer outra explicação, essa fala está lá, esse desejo de se orar salmos imprecatórios. E a grande pergunta que a gente vai responder hoje é: cristãos podem orar os salmos imprecatórios? É a pergunta que a gente vai discutir hoje aqui nesse BT Papo, senhor Cacau Marques. Você que, eu repito, que já disse na abertura desse podcast, está com uma camisa lindinha combinando com a capa do seu livro. Mas antes de você responder essa pergunta, eu queria que você definisse o que são salmos imprecatórios, porque tem gente até agora meio perdida nesse tiroteio aí. Salmos imprecatórios e orações imprecatórias. Orações imprecatórias, hein? Pedidos a Deus dentro da tradição, judaico-cristã, vamos colocar assim, porque os textos são da Bíblia hebraica, Exato. Que nós chamamos mas de que Antigo fazem parte Testamento. da nossa Bíblia também, Exato. Então, os salmos imprecatórios e as orações imprecatórias são os pedidos a Deus para que o mal aconteça com alguém. Ok? O mal aconteça com alguém. Vamos dar um exemplo? É o popular rogar praga. O popular rogar uma maldição, Você está orando a Deus e você quer que Deus amaldiçoe aquele inimigo. Vamos dar um exemplo de salmo imprecatório para ficar bem claro. Cara, eu já tô pra achando vocês. que esse vídeo não vai ficar curto.
Não vai, eu falei pra ti, não vamos vai. Vamos lá, vai. Não vai, Não vou divergir, vamos lá, vai. Por quê? Tu já divergiu de alguma coisa que eu falei? Caraca, eu nem comecei? Não, divergir? Não é Divergir é o filme, Divergente, que a autora é cristã. Não. Qual que é? Eu não vou... Fazer o que a gente tá fazendo agora. Devagar. Exato. Não, vamos devagar. Devagar. Vamos dar um exemplo pra vocês. Ai, ô TDAH, sai fora. Vai, pronto. Alguém tem oração para TDAH aí, gente? Tô aceitando. Vamos lá, ó. Salmo 137 é um exemplo de salmo imprecatório, tá? Ou seja, junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. É um salmo que contém uma oração imprecatória, que contém imprecações. Aí lá no final, ele vai dizer eu travei assim, aqui, não travei, não? Não, pra mim travou. Ficou travado numa cara assim, tipo, devo no Serasa. Uma cara de quem tá orando, né? Você reparou? Mas orando pra ver se sai alguma coisa. Tá travado aí. Vamos lá. Ó Senhor, orando pelo bem, não pelo mal. Exato. Ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram, destruam-na, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Tá? Então nós temos vários outros salmos imprecatórios, ou salmos que contêm imprecações. Até o Salmo 139, né? O lindo Salmo 139, ele contém algumas partes imprecatórias. Salmo 35, 55, 58, 59, 69, 79, 83, 109. São alguns salmos aí que a gente tem... imprecações, né? E essas imprecações, Cacau, ou seja, esse pedido... Nós temos até, se você pensar, o livro de Obadias, se eu não me engano, também é nesse sentido, né? Inclusive contra os edomitas, né? Olha, os edomitas que eles estão sendo levados embora pro cativeiro e estão lançando profecias contra Edom. Você vê que lá é mais profecia do que... Então, tem profecias contra e tal, tem desejos também de vingança. Geralmente, as orações imprecatórias ou salmos imprecatórios têm esse desejo de que Deus faça justiça, né? Se a gente pega, focando aqui na questão dos salmos, é isso, é um desejo de que Deus apareça e faça justiça. E esse fazer justiça é vingando os inimigos de Israel, que fizeram mal a Israel, que fazem mal ao mundo, mas geralmente está ligado a essa questão nacionalista de Israel. Senhor, venha ao nosso socorro, né? A vingança é do Senhor. Isso é... Mas não é só o socorro, né? Exatamente fazer o mal é a vingança mesmo. Vingança. Ou seja, eles fizeram, porque assim, eles fizeram mal pra nós. Senhor, retribui o mal com o mal, entendeu? E vai lá e joga a criançada deles contra as pedras aí. Faz o mal mesmo. Adoece os filhos dele e mata todo mundo. É isso, é clamando a Deus para fazer justiça, entende? Clamando a Deus... Então, calma. Tô calmo, eu tô super calmo. Bem de boa. 3 xícaras de café. A justiça... tem que tomar cuidado com essa palavra justiça, né? Mas é vingança. Mas é fazer justiça no sentido de tornar a situação justa. E geralmente o que é? É o Israel que é o querelante ali, entendeu? Então, assim, vem aqui julgar a nossa causa... E é Israel pedindo para o justo juiz... esmaga os nossos inimigos. E esmaga os nossos inimigos. Ou seja, deu uma sentença, amaldiçoou os nossos inimigos, porque eles agiram contra nós. Então, tem essa ideia de que Deus é pró-Israel, e eles, então, fazem essa oração, e tem profecias e tal. Mas, ou seja, Deus amaldiçoa a galera. É basicamente essa ideia dos salmos e orações imprecatórias no Antigo Testamento. Temos o Novo Testamento? Olha aí. Algumas pessoas mencionaram a presença de orações imprecatórias no Novo Testamento. Os incompletas, by the way. Não. Os textos citados não eram orações imprecatórias, tá, gente? Exato. Então, o que alguém poderia falar, que inclusive é um texto que eu não vi citado lá, é, por exemplo, 1 Coríntios 5, quando fala lá, entrega a Satanás, né? Exato. Mas, veja, ali, primeiro que não está se pedindo vingança e nem o mal da pessoa. Porque o propósito é edificação, né? Já é a grande diferença do Novo Testamento, né?
Exatamente. E quando eu falei que orações incompletas, quando Jesus até cita orações que remontam à vingança e tal, tipo, um bicho aqui, gente, a dengue, sai fora. Ainda assim, Jesus não termina, né? Não vai até o final, né? Das passagens que vão falar de vingança do Senhor e tal. Vai até esse autor aqui, ó, bem legalzinho, Derek Kidner. Esse aqui, inclusive, sabe quem gostava desse comentário de Salmos, né? Tim Keller? Sabe quem? Tim Keller, uma vez... mesmo? Tim Keller gostava... o Tim Keller gostava do Derek Kidner. Ele até cita, acho, se me engano, no devocional de Salmos dele, ele cita o Derek Kidner. E ele fala justamente isso, que é uma grande mudança, né? Já no Novo Testamento, a gente tem essa ideia de que Deus vai vingar o seu povo, né? Há uma ideia, né? De que haverá não uma vingança, mas uma justiça, e que de alguma forma Deus vai... tem o clamor dos mártires e tal. Calma. Mas você já tá puxando lá Apocalipse, né? Já tô. Vamos devagar. Foi 3 cafés, foi demais, Bibo. A próxima vez só 2. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar então com essas orações imprecatórias, né? Em primeiro lugar, é muito importante que esses clamores no Antigo Testamento para que Deus haja com violência contra certos grupos é uma identificação de que esses grupos são inimigos de Israel. Há uma consciência, vamos dizer assim, de Israel, de ser o povo de Deus, o povo por quem a justiça de Deus se estabelecerá na terra. Portanto, aqueles que se opõem, eles estão errados, vamos dizer assim. Exato. Então eles serão, por isso, exterminados, né? Quando eles colocam assim. Ou então eles também serão incluídos na aliança no determinado tempo, né? Então tem essas duas coisas que podem acontecer. Contudo, a gente não pode esquecer que o chamado de Israel, antes de mais nada, é para que seja bênção para todas as nações, tá? Então, em primeiro lugar, está o chamado para ser bênção. Então, a eventual clamor por violência, ele é um clamor contrário, ao contrário não, mas assim, inserido dentro do chamado maior, que é de abençoar todos os povos, ok? Começamos por aí. Segunda coisa, ainda que Israel frequentemente clame por vingança contra os seus inimigos, Israel também recebeu muitas vezes o castigo de Deus através de violência de inimigos contra o próprio povo de Israel, especialmente porque eles se afastaram da justiça de Deus, tá? Então, começamos por aí. Todo esse clamor, ele deve ser, em primeiro lugar, um clamor pela justiça de Deus e não pela vingança em nome dos que sofrem. Certo? Tudo bem? Então, em primeiro lugar, a justiça de Deus. Porque Israel, mesmo quando sofria, às vezes recebia a punição. Um exemplo disso é Abacuque, né? Abacuque clama a Deus, violência. Do que ele estava falando? Havia muita injustiça dentro do próprio povo. Tinha muita maldade acontecendo dentro do próprio povo. Ele clama a Deus para que Deus livre da violência. E o Senhor responde como? Os babilônicos vão aí dar um jeito em vocês. E aí Abacuque até se assusta. Ele fala assim, mas os babilônicos são piores do que nós. Exato. Eles são ainda mais injustos. E aí o Senhor fala, calma que eu estou lidando com tudo aqui, né? E aí Abacuque acalma o seu coração e fala, então, ainda que a fogueira não floresça e tal, eu vou, né, me alegrar no Senhor. Então, veja, é mal com mal ali, né? E Deus, de alguma maneira, administrando as maldades para chegar a um fim de limitar a injustiça, beleza? Exato. Então, nós vamos até aí. Acontece o seguinte, nós acreditamos que este plano de Deus de manifestar a justiça do seu próprio reino sobre toda a terra, ele está acima de tudo revelado no Rei Jesus, que é então o ápice da história da relação de Deus com Israel, ok? O Rei Jesus, descendente de Abraão, ele hebreu, ele vai carregar em si a manifestação da justiça de Deus.
Boa. Uma justiça de Deus que se manifesta pela fé, como a gente aprende em Romanos, né? Que é bem diferente dessa justiça da vingança, tá? Por isso que em Jesus nós encontramos um outro reino, nós encontramos o reino estabelecido nele, aquele que aparece e fala, arrependam-se e creiam porque o reino está próximo, é chegado o reino de Deus. Então é nele que a gente encontra o reino de Deus. Então se em Jesus encontramos o reino de Deus, a manifestação da justiça de Deus se dá em Jesus Cristo, certo? E aí a gente já vê um Jesus Cristo bem diferente. Jesus não é um Jesus que não possui ira e juízo. Okay? Há palavras de juízo, sim, com certeza. Isso, não só palavras, há atos de juízo. Atos. Por exemplo, quando ações Jesus parabólicas. quando Jesus entra no templo, ele não estava, isso aí eu aprendi com N.T. Wright e eu acho que faz todo sentido. Jesus, quando ele entra no templo, ele não estava ali exercendo a sua revolta contra o mau uso daquele espaço. Ele estava antecipando o juízo que viria sobre aquele lugar, né? E simbolicamente sobre o que estava acontecendo naquele lugar em termos de desviar o seu propósito para um propósito que não era o de ser bênção, né? Exato. Então, Jesus não é um Jesus que não tem juízo, tá? Ele tem, que não tem... Falar que Jesus não tem juízo é complicado, né? Um juízo assim, que não exerce o seu juízo, né? Exato. Acertam aqueles que destacam o fato de que Jesus, na sua vinda, virá com poder e virá com espada, e virá punir, né? Acertam os que dizem isso. O próprio John Stott, né? O John Stott fala isso. Não tem em cima do muro com Jesus, né? Isso, não exato. tem em cima do muro. É bodes e ovelhas, né? É claro que há figuras bastante dóceis desse reino messiânico eterno que podem abrir um espaço para nós pensarmos que esse juízo talvez seja até menos violento do que a gente espera, né? Mas um dia a gente pode falar sobre isso. Contudo, a Bíblia é muito clara em falar que vem punição, que vem a ira de Deus derramada. Aí a gente pode falar um pouquinho sobre a ira de Deus. Então, o que é a ira de Deus? Por que Deus fala pra gente não se irar, né? Irai-vos fala e não pra gente pequei. deixar, né? Não. Esse ainda fala pra gente se irar, né? Né? Mas tem texto que fala abandonando a ira, deixando a ira, né? Abandone a ira. Por que a Bíblia fala pra gente deixar a ira? Chama a ira, inclusive, de obra da carne. E Deus pode se irar. Que história é essa? É que a ira, como a gente tem inclusive um BTcast muito interessante sobre a ira de Deus e a santidade de Deus, a ira ela é uma face da justiça de Deus numa realidade que não é totalmente justa, né? Boa. Então, Deus não é eternamente irado porque Deus não tinha contra o que se irar antes do pecado, né? Ele é um Deus santo e só tinha todas as coisas santas. Exato. Então ele é santo. Quando existe o que não é santo diante dele, a maneira como a santidade de Deus se demonstra é na ira. A ira contra a injustiça, a ira contra a maldade, a ira contra o que não é santo. Beleza? Agora, nós não somos santos. A nossa ira, ela não está baseada na nossa santidade, porque nós não somos santos. Ela está baseada nos nossos próprios entendimentos do que é correto. E o que nós entendemos do que é correto é um problema, porque o nosso entendimento do que é bom e o que é mal veio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Boa. Então, a gente tem essas coisas distorcidas. Deus não tem isso distorcido, né? Então, a ira de Deus é santa. A minha ira não é. Então, o grande problema de nós fazermos orações imprecatórias é que, em geral, ela parte do nosso senso de justiça e não do senso de justiça de Deus, certo? Boa. Em geral, ela parte da nossa compreensão do que é errado e não da compreensão dos outros que é errado. Por exemplo, eu não queria citar, eu vou citar, eu vou citar. Ó, eu tô tentando fazer da maneira mais respeitosa possível, tá? É o seguinte. A gente sabe que você é, Cacau. Veja, o que o pastor Anderson fez agora recentemente não é novo, tá? Durante o governo Bolsonaro, isso também aconteceu contra o ex-presidente. Lógico, a gente vê essas coisas acontecendo, certo? Por que crentes no mesmo Jesus fazem essa oração só debaixo de um certo governo, tá?
Por quê? Porque isso está baseado na sua percepção do que é justo e do que é injusto. E não baseado no que Deus está fazendo, ou na justiça de Deus, ou na ira de Deus mesmo, certo? Tudo bem? Acho que deu para entender, né? Então, nós somos levados a clamar a Deus para que ele se vingue, para que ele destrua, para que ele faça o mal para certas pessoas, porque nós estamos tomados por essa realidade de que Deus sente como eu. Ele se ira como eu, ele vê o que é injusto como eu. Exato. O que o próprio livro de Abacuque, já citado, mostra que é uma coisa meio complicada, porque Abacuque vai clamar a Deus, Senhor, aí você não está sentindo a violência que eu sinto, e o Senhor dá uma resposta que ele não queria muito, né? Ou então você pensar a maneira como Jonas queria muito que Nínive fosse destruída e depois fica revoltado porque Deus não estava do lado dele, porque não destruiu Nínive, mas perdoou os ninivitas. Exato. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com orações imprecatórias, porque orações imprecatórias, elas não podem se basear no seu senso de justiça. Para começar, começa por aí. Mas por que as pessoas na Bíblia fazem orações imprecatórias se elas já eram tão pecadoras quanto nós? Se elas já tinham o senso de justiça deturpado? Se elas já tinham o conhecimento do bem e do mal em si mesmo e não em Deus mesmo? E aí a gente tem essa outra parte. Essas pessoas ainda não conheciam a realidade do Messias encarnado. A realidade do Messias encarnado é aquela que leva às últimas consequências a denúncia do nosso pecado. O Messias encarnado vai pregar um sermão, que é o Sermão do Monte, que não sobra pra ninguém ali, não tem jeito, não tem como se escapar. Exato. Porque ele joga o problema do pecado pra dentro da gente. Só não conhece os seus pecados quem não leu o Sermão do Monte. Exato, exato. Então, Paulo vai se basear no salmista que fala não há um justo sequer para falar de todos nós, inclusive dele mesmo, entendeu? Porque o salmista, quando ele fala assim, não tem um justo sequer, é quase como se ele estivesse olhando ao redor e falando assim, tá vendo, tá tudo ruim e tal. O Paulo vai insistir que isso une toda a humanidade debaixo do pecado. Entendeu? Então, e algo que já tá no veja Antigo só. Testamento também, Cacau. Já tá. Outra, no Antigo Testamento já tem a ideia de não há um justo sequer. No Antigo Testamento tem a ideia de amar o próximo. Não é Jesus que inventa isso, Jesus está só repetindo a lei. Então você já tem, e você até falou isso, né? Sim, mas veja, sim, existe a ideia de amar o próximo, mas Jesus traz a ideia de amar o inimigo. Claro. O que eu quero então, dizer... olha só, eu só quero apontar algumas coisas interessantes aqui para eu entender melhor. Então a gente já tem essa ideia, né, de amar o próximo, enfim, de amar aquela coisa toda. E de fato Jesus ele inova com esse lance de amar o inimigo, que é a grande diferença do Antigo Testamento pro Novo. Mas olha só. Porque lá em Levítico, quando fala no Levítico 19, você não se vingar a si mesmo contra alguém do seu próprio povo, mas amar o próximo como a si mesmo. Tem umas condicionais ali. Por isso que os doutores da lei vão perguntar para Jesus quem é meu próximo, e Jesus vai contar a história do samaritano. Porque a grande questão é até onde vai esse povo, certo? Exato. Porque amar o próximo, tudo bem, mas quem que é? Isso. Mas essa é a palavra povo, vamos lá. Por que as orações, no meu entendimento, no Antigo Testamento, elas fazem sentido na boca do povo de Israel? É um povo que se via, e de fato escolhido por Deus, eleito por Deus, tem uma história que Deus tem construído com esse povo. Então as orações imprecatórias, elas estão dentro de um contexto, eu vou usar o termo nacionalista, de nação de Israel. Estão dentro de um contexto de uma nação de Israel e que está sofrendo e por isso pede para que Deus vingue e traga justiça. Por que um dos motivos que eu também acho que não faz sentido nós agora orarmos as orações imprecatórias é que nós não somos a nação de Deus. Porque quando eu peço para Deus pedir para que a mandíbula do atual presidente seja quebrada, que os filhos do STF adoeçam e tal, e eles se arrependam e se voltem ao Senhor, eu estou pressupondo de que eu represento o lado de Deus nessa história, que é o que você vinha falando, né? Ou seja, e que eles não são... Exato, assim, vamos lá, você tem direito de achar que o governo é ruim e que eles estão fazendo muito mal para a nação. Claro, uma análise política, você faz os seus dados aí e tal. Agora, quando você teologiza esse discurso, você cai em erro, na minha opinião. Porque aí você está pressupondo que a sua opção política é a opção de Deus.
que foi, né, e nós do Bibotalk, Iago Martins, o Iago inclusive lançando um livro novamente aí sobre a questão política, da idolatria política e tal, tá em pré-venda inclusive. Então, vários expositores denunciaram isso. Gente, vocês estão achando que um lado é o lado de Deus, e Deus não tem lado nessa história. Você pode achar um candidato melhor e outro pior, e tudo bem. Né? Vote com a sua consciência aí. Agora, o problema de trazer orações imprecatórias é você achar que parte da nação que vota no candidato A é a nação de Deus, então a gente pode utilizar essas orações. Para mim, um grande erro, é um grande erro, porque nós não somos a nação de Deus. A nação de Deus hoje é todos os povos, línguas e nações que estão em Cristo. É um povo sacerdotal, é uma nação santa espalhada pelo mundo e de uma variedade incrível, né? Acredite você ou não, tem povo de Deus no espectro político que você não gosta. Aceite você ou não, tem, né? Isso é um fato. Então eu penso que esse é, para mim, um grande equívoco, porque você acha que o seu lado é o lado que representa Deus, e isso não fecha com as escrituras. E até porque, já que a gente falou um pouquinho de Jesus também, tem esse lance de que Jesus, ele traz esse elemento, né? Vamos orar pelos nossos inimigos. Isso para mim... Não, então, aí que vem o negócio. Porque Jesus não coloca só o não se vingue de alguém do seu próprio povo, mas ama o próximo como a ti mesmo. Exato. Mas ele vai falar, a ninguém você paga com mal. Na verdade, Paulo fala isso, né? Mas Jesus vai falar para se alguém te der um tapa na cara, oferecer outra face. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2 milhas. Exato. Sabe uma coisa que ele fala lá no Sermão do Monte, Bibo? Ele fala assim, dê aquele pedir e não negue aquele pedir emprestado. Mas você sabe em que contexto tá essa fala de Jesus? Ele não tá falando de gente necessitada. Ele tá falando... no mesmo contexto do cara que te pede a túnica e você dá também a capa. Eita. Do cara que te manda... Então ele tá falando dos opositores. Sabe o que ele tá falando? Inclusive vai sair um textinho meu na revista Ultimato que eu escrevi sobre isso. Olha aí. Ele tá falando assim, use os seus bens como instrumento de paz. Nossa, sensacional. Use o seu dinheiro para selar a paz com quem te persegue. Jesus manda Olha bem, isso, hein? né? Jesus manda bem, Jesus manda bem. Caramba. Pô, Não, Jesus. aí, veja só, toda essa tônica, né? Aí ele vai, ora pelos que te perseguem, abençoa quem te amaldiçoa, certo? Faça o bem, Paulo vai você falar, vai né? juntar... Ajuntar brasas. Isso aí... Ajuntar Então, isso aí brasas já na estava em cabeça. Provérbios, inclusive. Provérbios já fala isso. Para você Exato. fazer o bem para quem te faz o mal, porque você vai juntar brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, tem toda essa postura de ser bom para quem te faz mal. Por quê? Porque nós precisamos, em Jesus Cristo, compreender a disparidade entre a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. E, portanto, se Deus vier quebrar a boca dos outros, ele vai quebrar a nossa também. Exato. Primeiro. Então, em Jesus, acolhido em Jesus, justificados nele, nós precisamos que o nosso coração seja aperfeiçoado segundo esse agir reconciliador de Deus, em que Deus está reconciliando toda a humanidade, e não só toda a humanidade, mas todas as coisas no céu e na terra, consigo mesmo através de Jesus Cristo. Esse papel de reconciliação e esse ministério de reconciliação está nas nossas mãos. Então, a gente não pode, assim como lá no nosso episódio sobre Tim Keller, né? A gente não olha para o outro, porque não é parte da igreja, como sendo um inimigo, porque ele não é inimigo, ele é um necessitado dessa graça, ele é uma necessidade de reconciliação. Tudo. E nós somos reconciliadores numa caminhada de reconciliação, e não numa caminhada de eliminação para que então sobre só a gente. Cacau. Nesse aspecto, não esquece que eu acho que tu vai falar uma coisa legal aí. Mas é que eu lembrei de Estevão, cara. Pô, Estevão, ele quebra as orações ali, mano. Entendeu? Oração, com Estevão a gente tem o fim disso aí. Acho que até o Kidner fala, você sabe quem gostava desse cara aqui? Derek Kidner? Sabe quem? Tim Keller. Tim Keller gostava do... já citado. Já citado, inclusive. Ele fala até aqui em algum momento, por isso que eu lembrei do Estevão, cara. O Estevão, né, Jesus ora pelos seus inimigos. Né, o Estevão vai orar pelo bem dos seus inimigos, não à toa, né? É aos pés de quem que as vestes de Estevão são jogadas? De Paulo, cara, que depois se converte. Então, isso faz toda a diferença, né, mano? Pô, isso aí... porque é o seguinte, eu confio que Deus vai fazer justiça. E o meu papel é confiar em Deus. Entende? Mas o meu papel, além de confiar em Deus, é ver no outro alguém que precisa de salvação. Tanto é que, quando Paulo fala em 1 Coríntios, né, para entregar aquele irmão a Satanás, não joga esse cara no mundo e ele que se lasque. Não, olha, para que talvez ainda haja arrependimento e ele volte, né, para o corpo. Então, nunca é uma vingança, nunca é um maltratar em nome de Deus, é sempre visando a reconciliação. Esse é o grande distintivo, né, do cristão.
Ele não ora. Entendeu? Ele não é mais a nação de Israel agora vindicando. Não, ele acredita que Jesus Cristo vai cumprir todas as promessas de Deus. O papel dele agora é o quê? Orar confiando em Deus. Então, aí como é que a gente faz para cumprir isso se a gente está orando contra o outro, né? Para cumprir, por exemplo, o que Paulo fala sobre não retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, né? Como é que a gente faz isso, né? E ali é muito interessante, porque ali tem um contexto da vingança de Deus, está escrito ali. Então ele fala, olha, você faz o bem, você abençoa quem te persegue e tal, porque você vai juntar brasas vivas sobre a cabeça deles, isso lá em Romanos 12. E aí ele diz, porque minha vingança, diz o Senhor. Então, dê lugar à ira, que no caso ali é a ira de Deus, porque minha vingança, diz o Senhor, então a gente vence o mal com o bem. E aí em seguida que ele vai falar sobre a parte lá do governo, né? Que é no capítulo 13, o governo como ou melhor, a autoridade como um desses instrumentos de Deus fazer algum tipo de justiça agora, né? Fazer algum tipo de justiça agora. Mas aí quando chega lá no versículo 8, se eu não me engano, ele fala, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, certo? E ele vai dizer um pouquinho antes, nossa, tá na minha cabeça aqui, mas eu acho que é no capítulo 12 ainda, enquanto for possível, no que depender de vocês, tende paz com todos os homens. Né? Então a nossa postura é essa postura de paz. É lógico que quem ora salmos imprecatórios não está fazendo guerra, né? Ele está clamando esse juízo de Deus, mas ele está se afastando desse ideal de abençoar quem nos amaldiçoa e de dever o amor para quem, o diante de quem nós contraímos essa dívida na cruz, né? Quando é que eu contraí a dívida do amor? Na cruz, porque na cruz eu recebi mais amor do que eu tenho para dar. O cristão, ele sabe que ele está no banco dos réus, não os inimigos. Ele sabe que a humanidade inteira está ali, entendeu? É por isso que Paulo também vai falar lá em Efésios que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Aí tem toda a parte lá da armadura do Espírito, né? Da armadura de Deus, desculpa, da armadura de Deus. A armadura de Deus não é uma figura que Paulo inventou, ele está puxando de Isaías. Em Isaías, Yahvé se veste com a sua armadura, então por isso que é a armadura de Deus. Ele entra na história para fazer justiça. Armado. Aí Paulo pega essa história e fala, olha, quem veste essa armadura somos nós, a igreja. E a gente veste essa armadura para combater, mas não carne nem sangue. Então, você acreditar que você tem que clamar a Deus para combater a carne e sangue vestindo a sua armadura, e nós vamos vestir a nossa armadura para combater os espíritos, né? os principados e potestades, não me parece uma coisa muito bíblica. Parece que é justamente o contrário. Havia uma expectativa desse Deus que ia fazer justiça contra os outros, e aí a gente percebe que nós é que somos injustos, e aí a gente percebe então que nós temos que dar os nossos membros à justiça, então a gente se reveste de Deus para agir no mundo, libertando pessoas dominadas pelos poderes espirituais, principados e potestades, aqueles que dominam regiões celestiais. Então eles são gente que escraviza as pessoas. Então você deve, por uma cosmovisão do Novo Testamento, olhar para pessoas que fazem o mal como pessoas escravizadas pelo pecado. E se nossa guerra é contra essas principados e potestades que escravizam, não é contra os escravizados, ok? Ok. Mas, Cacau, resumindo, se eu quero que a justiça de Deus se manifeste, ela tem um nome bíblico. A justiça de Deus estabelecida, ela tem um nome. O nome é Reino de Deus. Reino de Deus, ele tem esse caráter de um reino que vem com abundância, com shalom, com paz, mas também é um reino que vem com o juízo, tá? Mas ele é de Deus, não é o nosso. Exato. Então, ao invés de clamar que o Senhor quebre a cara de alguém que você não gosta, baseado no que você sente, você deve clamar, venha a nós o teu reino. E não se pode pedir, venha a nós o teu reino, sem se submeter a esse reino, sem se submeter a essa vontade. E aí, quando você olha na Bíblia e fala, como é que eu me submeto a essa vontade? Aí você olha para o rei. O rei foi aquele que na cruz falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O rei é aquele que falou para nós que nós deveríamos amar as pessoas como ele nos amou, um amor sacrificial. O rei é aquele que nos chama para estar no seu banquete, para estar na sua festa, para estar no seu reino, a despeito da nossa condição de pecadores. E ele é aquele
que manifesta esse reino de paz no qual esses conflitos todos têm fim, né? Então, tudo que eu mais quero não é que Deus quebre a cara das pessoas. Tudo que eu mais quero é que elas sejam libertas da escravidão espiritual na qual elas estão. Agora, Cacau, isso não é muito passivo, assim? Vamos lá, há uma indignação por muitos irmãos, e como do próprio pastor, enfim, do deputado que estava presente no podcast. Eu tenho vários amigos que estão indignados com o atual governo, enfim, e todo dia, né, mandam no grupo as coisas que não concordam e acham que o Brasil está... E beleza, show. Show não, né? Enfim, eles têm a opinião política deles e, enfim... Não é a discussão se tá bom ou ruim, a gente não tá discutindo isso aqui no podcast. Joia, pessoal? Não leve isso pros comentários, não é a tônica do nosso podcast. Mas vamos lá, temos irmãos e irmãs que estão indignados com o governo. Então, e essas orações, elas parecem, tipo, cara, eu tô botando pra fora também, assim, meu sentimento de raiva, de angústia. E eles são inimigos, ainda assim, então, não é o caminho adequado. Não, aí que era onde eu acho que a gente devia chegar para terminar mesmo. Boa. Mas e aí? O que eu faço com essa ira no meu coração? Que eu Quando faço? a Bíblia diz irai-vos... Eu tô indignado. Quando a Bíblia fala irai-vos, mas não pequeis, ele fala isso no Antigo e no Novo Testamento. E aí no Novo Testamento ele interpreta o Antigo, pegando o texto que o Antigo fala e joga de novo, dizendo não se põe só sobre a vossa ira, não é? Como o Antigo também fala algo parecido com isso. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, olha, a ira, ela acontece, ela é automática. Por quê? Porque nós somos seres morais, nós temos senso de justiça, nós temos senso de certo e errado. O que é errado também nos irrita, também nos incomoda, como Deus é incomodado com isso e se ira. Só que Deus, quando age pela sua ira, age pela sua ira santa. Nós, quando agimos pela nossa ira deturpada, certo? Então a ira acontece. Levar a minha ira diante de Deus é uma maneira de lidar com ela? Eu creio que sim. E aí eu divirjo um pouco de alguns dos nossos amigos que acreditam que os salmos imprecatórios não têm mais lugar nenhum. Eu acho que eles têm lugar, desde que você compreenda que aquilo é uma coisa, uma ira no seu coração, que deverá em algum momento desaparecer para dar lugar ao amor de Deus. Porque o nosso coração é duro, mas ele não pode parar de caminhar na direção do perdão e da graça. Exato. Ele demora às vezes de chegar lá, mas ele não pode parar de caminhar para lá. Então, em alguns momentos, claro que é muito melhor eu ir diante de Deus e falar, Senhor, eu tô revoltado, Senhor, eu tô indignado. Só que você sabe quem é o Deus Santo. E encarar esse Deus Santo, mesmo com a sua oração indignada, deve levar você a compreender o seu lugar, que é muito mais perto da pessoa contra quem você está indignado do que da santidade de Deus. Então, eu sempre digo isso e eu acredito isso de todo o meu coração, Bíblia. Não existe oração errada. O errado é não orar. Existe oração infantil. Existe oração imatura. Existe oração imperfeita. Na verdade, não existe oração perfeita também, que a Bíblia fala que a gente não sabe orar, né? Exatamente. Existe oração imperfeita, imatura, mas existe um desenvolvimento do nosso linguajar e comunicar com o nosso Pai. A gente não fala gugu e dá para sempre, né? A gente vai melhorando, a gente vai aprendendo. Então, se hoje você é uma pessoa que vai diante de Deus pedindo que o Senhor quebre a cara dos seus inimigos, olha, eu vou te dizer, o Senhor provavelmente não vai se voltar contra você por causa disso. Mas você está sendo bastante imaturo ainda. Você ainda vai desenvolver o coração do crucificado. Uau. Como todos nós estamos tentando desenvolver o coração do crucificado. Amém. Entendeu? Então, o texto está lá e ele pode ser orado. Mas ele não é o ideal. Ele não é o ideal. A deixa gente para vai as orações caminhando... privadas, né? E sempre com esse sentimento de que, cara... Não, aí que é o problema. Se você leva para o público e clama as pessoas a fazerem essa oração, você está clamando para que as pessoas se infantilizem espiritualmente. Exatamente. E não é esse o caminho. Então, se eu encontro uma pessoa que está furiosa e está disparando em todo lugar, eu chego para ele e falo, olha, faz o seguinte, leva isso diante de Deus. Coloca isso diante de Deus. Sabe por quê, Bibo? Porque nem toda a nossa ira, ela é essa ira de cunho social. Às vezes ela é uma ira super psicológica, que nenhuma das fases do luto é a ira, não é? Às vezes a gente fica revoltado no nosso processo de luto. E aí o que você faz com isso? Você leva isso para Deus. Exato. E Deus aguenta. E Deus aguenta, pode jogar isso em cima dele. Pode falar para ele que você tá irado. Só que eu te garanto, e assim, eu falo isso um pouquinho autobiográfico também. Olha. Porque eu aprendi a perdoar gente que eu odiava, resolvendo parar de tentar fazer justiça comigo mesmo e clamar que Deus fizesse justiça. E esse foi só o primeiro passo, até que o perdão viesse, entendeu? Então, essas nossas orações
orações contra, elas são mais sinais de infantilidade do que sinais de maturidade. Boa. E Cara, não já é o ideal Luiz... que nós habitemos esse lugar. O ideal é que a gente caminhe para o perdão e a graça. Você não quer ficar para sempre ali. Você está perdendo graça de Deus no seu coração. Você está perdendo compreensão da obra de Cristo na cruz. Jesus chamou 12 homens lá. Jesus chamou 12 homens lá. Um se perdeu, mas depois veio o outro. E todos eles foram vítimas de pessoas que os odiavam porque eles os amavam. Exato. Sabe, Cacau, o Luiz, ele fala algo parecido com isso, ele tem um comentário de Salmos, não é bem um comentário, né, mas reflexões a partir de Salmos, e ele fala sobre isso, essa ideia de que os Salmos imprecatórios revelam também as emoções humanas, e de indignação, de raiva, de ira e tal. Então a gente tem que reconhecer que é uma emoção humana, mas a gente precisa o quê? Aplicar os princípios do crucificado. E aí, se você não entendeu ainda, não é um pacifismo. Então tá bom, we are the world. Não, você tem direito de estar indignado com algo que está acontecendo no mundo e que para você tem ferido princípios e tal. Então, ore a Deus. Ore a Deus, né? Não instigue orações violentas ou, como a gente acabou de ver, e eu concordo muito, orações infantis. Mas ora, Deus, o que está acontecendo com a nossa nação? Senhor, vem o teu reino. E aí, cara, e é muito louco, porque quando você ora, vem o teu reino, na minha compreensão dessa oração, você tá falando assim, Senhor, o que nós vamos fazer aqui para que o teu reino se estabeleça? Eu tô contigo nessa. Então, vem o teu reino é um convite para que Deus estabeleça o reino dele, e Deus estabelece o reino dele por meio daqueles que estão nele. Então, começando em nós, né? Começando em nós. Ele começa... Porque o reino de Deus, ele toca essa sabedoria de Deus, essa soberania de Deus, né? Gente, eu tô com dois autores na cabeça, não me lembro quem que é. O Evangelho do Reino, quem que escreveu? É do George Led. Isso. Tava falando Millard Erickson. E eu falei, mas não é o Erickson, é o George Led. É o Led. O Led, ele define o reino de Deus como sendo essa soberania divina manifesta, né? Então, essa manifestação da soberania divina. O Goldsworthy, do qual a gente já falou nas nossas aulas de EBT, né? Ele já chama o reino de Deus como o povo de Deus no lugar de Deus, sobre a autoridade de Deus. Mas nos dois está essa ideia do governo de Deus, obviamente, né? Porque é o reino dele. Então, quando a gente clama, venha o seu reino e faça a sua vontade na terra como no céu, a gente está clamando sobre nós primeiro, né? Exato. E esse clamor sobre nós é um clamor de um Deus que faz essa vontade dele acontecer na gente, que o reconhece, para que nós testemunhemos do reino, para que pessoas se submetam a essa vontade dele. E isso vai aumentando segundo o agir do Espírito na nossa proclamação do Evangelho. Então, não tem como você falar, venha o seu reino e não querer mudar. Você precisa estar disposto a ser mudado, entendeu? Essa oração do reino, ela vai terminar colocando uma condicional terrível. Se nós perdoarmos quem nos ofende, nós seremos perdoados. Mas se não perdoarmos, não seremos perdoados. Jesus, ele dá a tônica de que o reino é um reino de perdão. Paulo entende isso numa das poucas vezes, em comparação com os sinóticos, em que Paulo usa a palavra reino. Ele fala que nós fomos tirados do império das trevas e fomos levados para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O reino de Deus é um reino de perdão. Ele não é um reino da violência, né? É o reino do 70 vezes 7 em termos de perdão, e não do 70 vezes 7 de Lameque, lá em Gênesis 4, que é a vingança. Eu serei vingado 70 vezes 7 vezes. Não, eu perdoarei 70 vezes 7 vezes. É esse o reino. Então, se você não vai por esse caminho, você está se distanciando disso. Então, exato. O Senhor Jesus, eu não estou colocando a sua salvação em xeque, não, de maneira nenhuma. Boa. Mas o caminho de amadurecimento espiritual é o caminho da paz, do perdão e da graça, inclusive com prejuízo próprio, tá bom? Boa. Então, é por aí, tá? Cacauzeira, é o seguinte, coloquei na tela aí o Amazon Prime para você se tornar um Prime, tá? Pessoal, vai vir o Prime Day, que é 11 e 12 de julho, que vai ser a grande Black Friday da Amazon, tá? Acontece agora 11 e 12 de julho. Então, para você ter essas promoções, você precisa ser o quê? Você precisa ser Prime, tá? Então, dá uma olhada aí nas vantagens de ser Prime. Opa, botei o Cacau, botei agora isso. Aí, ó, tá aí, ó. Dá uma olhadinha nas vantagens. Você vai ter frete grátis em milhões de produtos. Você vai ter
coisas pra assistir no Prime Video, inclusive tá saindo muita série legal. A gente vai indicar no próximo BT Papo séries da Prime Video, que o Cacau também assiste uma que é bem legal e eu assisto também. Você tem música, tipo Spotify com 100 milhões de música. Você tem o Prime Reading, e-books e revistas gratuitos pra você. Você tem promoções, acesso a exclusivos a promoções. Cara, você tem o Prime Game, que não tá aparecendo aqui, mas tem o Prime Game. Enfim, só o frete grátis, galera, já vale demais. Beleza? E você pode testar aí gratuito por 30 dias, inclusive testar agora nesse período que vai ter a promoção do Prime Day, beleza? Se você quiser se tornar um Prime, tá o link aqui na descrição deste BT Papo, tanto em Bibotalk como aqui no YouTube. E Cacau, vai comprar na Amazon, já sabe, né? Compra pelo link do Bibotalk, bibotalk.com/Amazon. Beleza? Você não paga nada mais por isso, pessoal. E a gente ganha uma comissão, tá bom? Você vai pagar o mesmo valor no produto e a gente é comissionado. E essas comissões, desde 2018, têm abençoado demais o nosso ministério. Inclusive, você vai comprar aí, ó, o livro do Cacau, vai comprar na Amazon. Você compra pelo nosso link. Você vai comprar lá na El Shaddai, vai lá e diz que ouviu no Bibotalk, entendeu? E vai nas livrarias da sua cidade e perguntou, eu queria um livro Palavras que Transformam e tal. Tem aí, já faz a livraria, pegar uns volumes lá com a Mundo Cristão, tá bom? O livraço do Cacau aí, já nas principais lojas. É isso, Cacau. Vamos ficando por aqui. E... Isso aí. Gente, o nosso ministério é de reconciliação, não é de divisão. A gente quer mais e mais gente participando desse reino de Deus. Amém. Os nossos motivos de contrariedade, eles são muito baseados na nossa carnalidade e a gente luta sempre com isso. Amém. Nós precisamos nos colocar diante de Jesus, pedir que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, para que venha o reino dele e que o reino dele venha com poder e glória, nos colocando todos nós nessa grande celebração da graça que um dia nos salvou. Cuidado com o tom das suas palavras. O Iago fez um vídeo sobre os salmos imprecatórios, um ótimo vídeo, tá bom? Que vai bem no sentido que a gente foi aqui. Um ótimo vídeo. E o Iago tem aquela capacidade de fazer um ótimo vídeo sem praticamente roteirizar nada. E em 12 Se bem que a gente não roteirizou aqui, mas a gente tá em 2, né? Mas a gente levou uma hora. O Iago fez em, sei lá, 10. Isso, 17 minutos. 17 minutos. E a gente tá em 2 e ele tá 17 sozinho. Não, 17 não. Mas aí, olha só, ele fez esse... Eu tô falando que foi uma piada, né? Foi uma piada, tá. gente. Então, o Iago fez esse vídeo. Nem é 17 mais, é 22, vai. Nem tô lembrando agora, você me interrompeu tanto que você vai falar do Iago. O Iago falou uma coisa muito interessante que é pra gente roteirizar o próximo vídeo. Sacanagem. Então, o Iago, ele destacou no vídeo dele uma coisa que a gente só mencionou aqui e não tocou, que é que essas pessoas não clamaram pra ninguém ser violento no mundo. Boa, e é verdade. boa. Ninguém pediu pra que ninguém batesse em ninguém. E é verdade, é verdade. Pediu pra Deus. Mas deixa eu falar uma coisinha pra você. Por uma lógica das redes sociais, a agressividade sempre cresce, ela nunca diminui, tá? Então você semeia uma agressividade aqui, em termos verbais, uma agressividade verbal, uma agressividade até intelectual ou ideológica, e aqui ela vira uma agressão. É complicado. Graças a Deus, você tem a lei, você tem, né, as forças aí que mantêm a ordem, que para no meio aqui a possibilidade de agressões mais severas. Mas a gente tem tensionado muito as relações da nossa sociedade. E nós, e assim, é uma coisa que eu aprendi recentemente, e eu me arrependo de várias coisas que eu já fiz nesse sentido. Então, se você me chamar de hipócrita, eu direi, você tem razão, tá? Eu direi isso. Mas a gente precisa baixar o tom. E a gente só vai fazer isso se a gente reconhecer que a gente tem um problema. E a gente reconhece esse problema em oração. Não gaste tempo orando para que Deus quebre a cara do outro. Pede para Deus quebrar o seu coração duro. Porque isso é muito difícil. É muito difícil. Quebrar a cara qualquer um quebra. Se não for com a mão, com um pedaço de pau. Mas quebrar o coração, só Deus faz isso. E se a gente soubesse a diferença do nosso coração para o coração de Jesus, a gente não passaria um segundo fazendo outra coisa, senão pedindo que o Senhor quebrasse o nosso coração para ficar igual ao de Jesus Cristo. Então, é nesse caminho, entendeu, que a gente deve ir. Vamos diminuir o tom, vamos ser voz mais de reconciliação, voz mais de graça. Amém. E eu acho que isso vai ser bom. Né? Que a igreja ela some no mover da paz e não no mover do conflito, tá bom?
Como diz o meu amigo Davi Lago, Deus não chamou cruzados, Deus chamou crucificados. Olha aí, Davi Lago, um forte abraço. E como diz o meu amigo Herbert Viana, o soldado da paz não pode ser derrotado, ainda que a guerra pareça perdida. Quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados. Sensacional. E Jesus, né, falou, olha, sejam pacificadores. Fechou. Se o Davi Lago a trindade, Davi Lago, Herbert Viana e Jesus. Pronto, fechou, tá bom, fechou com chave de ouro. Voltamos na semana que vem com BTcast, o nosso podcast de Bíblia, Teologia com vários convidados. Toda terça-feira tem BTcast e na sexta-feira BT Papo, eu e Cacau aqui sempre respondendo uma pergunta de vocês, tá bom? Deus abençoe, tamo together e vejo vocês nos eventos que tá rolando aí. Eu tô cansado, vai logo. Vamos lá, aí, vai. Eu comecei muito cedo. E aí corta aí. A gente dá tanto trabalho pro Rafa. Rafa, você é um santo, cara. Você não, vai pro merece. céu só, vai chegar na frente, tu editava pro Bibotalk, vai pro céu, entra aí que tá tudo certo. Vamos lá. Você é a única pessoa salva pelas obras. Olha só, cara, você me atrapalhou aqui. Pausou, Rafa. Vamos lá, você tava falando que a gente quer... Gente, eu perdi total. Foi mal, Cacau. Ai, cara, que raiva. Lembrei. Vai não. Paulo, a gente já falou isso aqui, agora não sei se foi na parte que a gente cortou, se a gente já falou, mas bem melhor esse cenário, hein, galera? Fala sério. Não aceito o Cacau com outro cenário, gente. Pelo amor de Deus. Você que assistiu a live aí do nosso lançamento do nosso módulo sobre o Espírito Santo, que a propósito tá com 20% off do plano anual, tá? Você põe até colorido, Rafa, esse momento aí. Põe até colorido. Então você aproveita aí, né? E a gente quer esse cenário do Cacau agora. Aulas do Cacau, queremos esse cenário também. Vamos lá agora. Recalculando a rota.